Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre o nosso decadente sistema de ensino à luz de alguém que passou por ele e que, diga-se de passagem, não foi nenhum mau aluno, muito pelo contrário, mas que saiu de lá totalmente desiludido, com esses 13 anos confinado, com promessas e uma terra da fantasia totalmente infrutífera. Salve pessoal, sejam bem-vindos à Taverna do Leitor, meu nome é José Augusto. Eu sou essa criatura que sobreviveu a 13 anos de confinamento e tortura nos bancos da escola, de um sistema de ensino que não incentivou a busca de conhecimento e, muito pelo contrário, fazia de tudo para que a gente detestasse cada vez mais conhecimento, literatura, arte, e que, ao mesmo tempo, prometeu pra gente todo um desenvolvimento pessoal, facilidades para o mercado de trabalho, e que nem isso ele fez. Bom, se você gosta de análise de filmes, séries e livros, recomendo seguir esse canal, a gente só está começando, mas aqui a gente de vez em quando dá pitaco em algumas coisas que estão ligadas à área do conhecimento, uma área que eu gosto muito e que eu gosto principalmente porque eu descobri só depois de sair da escola, e eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Recomendo que vocês se inscrevam no canal se você gosta desse tema. Recomendo que, se você estiver vendo esse vídeo aqui e tiver algum parente ou amigo no colegial ou que acabou de sair da escola, recomendo que compartilhe esse vídeo aqui. Eu quero falar um pouco a respeito dos problemas na escola e as soluções de como sobreviver ao sistema escolar e de fato aprender alguma coisa e não só tá lá para adquirir habilidades para talvez ganhar dinheiro. Bom, e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Talvez você esteja me chamando de ingrato, porque se não fosse o sistema de ensino a gente não saberia ler, escrever e lidar com questões sociais de certa forma, mas você tem que concordar comigo que 13 anos para aprender só isso é muita coisa. E para ser muito sincero, se a gente parar para analisar esse sistema de uma forma muito fria, a gente vai perceber que ele fez grandes promessas, que se você olhar para a sociedade hoje, a grande maioria dessas promessas elas não se cumpriram, não é mesmo? Quando eu digo que nós fomos enganados, isso vai desde os alunos até os pais e até os professores, porque o sonho dos pais era que os filhos não passassem pelos mesmos problemas que eles passaram. O sonho dos professores era de formar bons cidadãos para este mundinho de Deus, ou até alguns um pouco mais entusiasmados, gerar um conhecimento genuíno. E nós, alunos, o sonho era sair, fazer uma faculdade, ser bem-sucedido e, no fim das contas, ficar rico. Mas na expectativa de toda essa tropa, a gente tem uma questão. E o conhecimento? Cadê? É muito interessante perceber que a grande maioria das pessoas sai da escola extremamente desestimuladas de aprender. No máximo a gente tem uma certa renovação de ânimos porque tá indo para a faculdade, estudar uma matéria que a gente relativamente gosta ou uma profissão que a gente sonhou, mas eu devo admitir que quando você chega lá, depois dos 2 primeiros semestres, a coisa pesa de novo e você patina na hora de fazer as provas, na hora de apresentar trabalho, e você percebe que você tem um certo desinteresse em aprender. Você só quer avançar. É isso que a escola prega. Você tem que sair do ensino básico e ir para o ensino médio, e sair do ensino médio e ir para a faculdade. E quando você chega na faculdade, você também só quer terminar o raio da faculdade para pegar o teu diploma. No geral, a gente não quer conhecer. E aqui eu nem vou culpar o coitado dos professores, que os mais bem intencionados nesse sentido são estilhaçados com um sistema grotesco que faz com que esses professores nunca sejam mestres que ensinam e instigam os seus alunos a criar vontade de aprender, mas são meros instrumentos na mão do sistema para que eles ensinem o que o sistema quer que os alunos aprendam e o que o sistema estabeleceu como sendo a grade curricular. Mas não é de todo ruim, porque eu devo admitir, eu tive professores assim, que foram grandes expoentes de conhecimento e de incentivo, só que foram não vencidos pelo cansaço, mas pela maioria, porque de fato eles não são a maioria, e muitos deles estão cansados até para exercer o pouco do que eles já têm obrigação. Então eu não critico em nada os professores nesse assunto. E apesar de todo mundo ter confiado nesse sistema, as pessoas ainda confiam nele. Até porque você tem que se tornar alguém na vida, não é? E isso se resume a ter uma profissão e a ganhar dinheiro.
o ser alguém na vida como uma pessoa íntegra, moral, com um conhecimento talvez elevado, isso é talvez um segundo ponto. Talvez. O grande interesse mesmo é que você seja uma máquina produtiva de riqueza, uma pessoa que vai conseguir dar uma estrutura para sua família. E às vezes você ainda vai me dizer, Zé, mas o dinheiro é importante. Claro que é importante, eu concordo 100%. O sistema que a gente vive hoje é totalmente econômico. A gente de fato precisa sim do dinheiro. E aqui eu tenho uma outra crítica que o próprio sistema de ensino, nem a ganhar dinheiro, ele te ensinou. Ele não trouxe nada técnico do ponto de vista prático, como lidar com finanças, gerir determinados sistemas administrativos que possam fazer com que você tenha um desempenho no mercado de trabalho. A ideia do sistema de ensino é só que você vença as etapas para você ir para a faculdade. É mentiroso até o preparo para o mercado de trabalho. Bom, eu tenho dois excelentes exemplos para mostrar o quão incompetente é a escola em instigar o aluno a buscar o conhecimento. O primeiro exemplo é a fórmula de Bhaskara e o segundo seria os artigos de opinião. Bom, a tão temida fórmula de Bhaskara, ela utilizada para resolver equações quadráticas, quando você está na escola você se pergunta, cara, para que serve isso aí? Onde é que eu vou usar isso aí? Eu vou te dar a resposta. Eu trabalho há 10 anos na área de engenharia e pouco usei. Para não falar que nunca usei. De vez em quando ela é útil, mas assim, tem outros sistemas e outros programas que resolvem essa questão. Mas o grande detalhe é o seguinte, ela simplesmente surge para que você resolva um problema que você não consegue enxergar ele no mundo real, você não tem exemplos dele no mundo real, e ao mesmo tempo eles não te contam nem da onde surgiu aquilo ali. É simplesmente assim, quando você encontrar uma equação x² mais x mais um número igual a zero, você usa essa fórmula aqui. Aí você pergunta, existe algum enunciado que vai trazer algum sistema prático em que eu vou dali extrair o x² para poder aplicar a fórmula? Não. Na verdade existe, mas é extremamente complexo. O professor não vai te explicar isso. Tá, me conta a história por trás da fórmula de Bhaskara. Isso você também não tem. Então a fórmula de Bhaskara, ela é um exemplo claro de que você é simplesmente obrigado a aprender uma regra arbitrária que você não sabe se vai ter uso, você não sabe de onde ela veio e você não sabe para que serve. Na verdade você sabe. Quando você tiver x² mais x mais 1 igual a zero, você vai usar. Cara, para quê? Por quê? Da onde veio? O conhecimento ele é construído. Custa falar quem foi esse tal do Bhaskara que inventou isso para resolver os problemas que os babilônios estavam resolvendo lá atrás? Custa dar exemplos práticos, mesmo que sejam complexos, como um cálculo de uma ponte, da curvatura de uma ponte. Custa. É claro que custa. O sistema só quer te ensinar uma coisa arbitrária que você tem que aprender a todo custo, que, no fim das contas, eu admito, não serve para nada. E aí, segundo exemplo, esse aqui é o meu preferido. A merda do artigo de opinião. Que raiva que eu tenho desse negócio. Você tem um sistema de ensino que não está ensinando ninguém a conhecer nada. Aí você pega um texto, dá um tema extremamente complexo, tipo esse tema aleatório do Enem, e aí você quer que um adolescente, estudando em um sistema que não te ensina nada, que não te incentiva a estudar nada, emita uma opinião a respeito de um tema extremamente complexo, em que grandes intelectuais estão quase se degladiando a respeito. Para quê? Para fazer você, aluno, achar que a sua opinião importa. Para fazer você achar que você vai mudar o mundo. Para fazer você acreditar que a hora que você for lá para fora e você falar para o seu chefe que você teve uma ideia, que ele vai acatar. Porque, como a ideia veio de você, a sua ideia é brilhante. E essa mentira foi contada para todos os alunos. Se você parar para analisar de uma forma bastante lógica, não é possível que numa sala de 30 alunos todo mundo vai mudar o mundo. Vai dar pau esse negócio. Mas eu tenho que admitir, tem uma coisa que o nosso sistema de ensino incentiva muito.
você ansiar pro dia de sair de lá. Ele só serve para te tornar avesso ao aprendizado, não te ensina a aprender, não te ensina a estudar. Quando você for fazer uma prova na faculdade, você vai descobrir que você não sabe estudar, não te incentiva a conhecer ou a buscar coisas fora dali, muito pelo contrário. Ele só quer que você deteste aprender e, principalmente, ele quer que seu cérebro derreta para que você só consuma porcaria, só pense porcaria ou, se bobear, nem pense. Não pensa não, que é melhor. Só aprende a fazer o que eu tô te ensinando aqui. No fim das contas, a hora que você for para a faculdade, você sofre, e a hora que você for para o mercado de trabalho, você sofre. Pera lá, 13 anos para sofrer de novo. Agora talvez você esteja se perguntando, poxa Zé, mas tipo, tem solução isso aí? Na verdade tem. É um pouco dolorosa, principalmente para quem já saiu da escola, mas para quem está na escola ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo. E assim, a minha recomendação principal é que você termine a escola, procure aprender o que de fato eles ensinam lá, o que não é muito difícil se você parar para prestar bastante atenção, mas principalmente escolha coisas que você gosta, assuntos que você gosta, fora da escola e estuda. Provavelmente você joga videogame, assiste filme, alguma coisa do gênero. A minha recomendação é que você procure, dentro desse material que você consome fora da escola, que te gerou uma certa curiosidade, e pesquisa. Eu vou dar exemplo do que eu deveria ter feito na minha infância, que é o seguinte: a minha geração ela cresceu com algumas referências gregas. Por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco e o jogo God of War. Quem teve coragem, estímulo para pegar e ir atrás de ler literatura grega, aprender sobre cultura grega, cara, foi sensacional. Eu só fiz isso muito tempo depois. E é a partir da cultura grega que eu fui chegar na filosofia. Então, assim, com meus 22 anos, eu inventei de ler literatura grega. Eu li História de Heródoto, aqui, para quem assistiu os 300 também, tá aqui dentro. A História do Peloponeso, quem gosta de espartanos, atenienses, toda essa treta, tá aqui nesse livro. Teogonia, o Nascimento dos Deuses. Tem esse livro de fragmentos de poemas da Safo aqui, que eu não recomendo, eu comprei só para ler, porque eu queria ler. E tem Orestia, de Ésquilo. E não só isso, mas eu li praticamente todo o teatro grego, que não tá aqui, tá no Kindle. E assim, cara, pega o que você gosta lá fora, pega essa curiosidade que você tem pra algum assunto e vai estudar pra você ver. Pega um assunto, às vezes, de um jogo que você joga, de alguma coisa, e vai estudar pra você ver. Mitologia é uma coisa que a minha geração cresceu vendo mitologia grega, mitologia japonesa, quem gosta de anime. Se você gosta de animes, tem animes que você só entende a profundidade deles. Estúdio Ghibli, por exemplo, tem disso também, que você só entende toda a profundidade se você entender da mitologia do país. Então, assim, tem um conteúdo muito vasto pra gente ligar o alerta de, cara, eu gosto desse tema, aproveita que você gosta, com muita curiosidade, vai lá e pesquisa. E eu deixo a seção de comentários aqui desse vídeo como indicação. Se você tiver dificuldade, tem um tema que você gosta, você queria um material para estudar, deixa aqui embaixo o tema que eu vou te ajudar. A minha recomendação é que vocês não deixem a curiosidade passar. Aproveita ela. Aproveita que é com essa curiosidade que você vai aprender a estudar. E detalhe, aprender a estudar sozinho. A galera acha que o autodidatismo ele é um negócio assim, totalmente fora da casinha, a pessoa tem que ser nossa, o cara tem que ser um deus. Se não tiver saindo uma aura dele, ele não consegue estudar sozinho, cara. Muito pelo contrário. Até o estudo na escola, o estudo na faculdade, ele é sozinho. Apesar do professor te passar o conteúdo, te explicar o conteúdo, no fim das contas, se você quer aprender mesmo e guardar aquilo, você vai ter que reler, você vai ter que pegar artigos, pegar capítulos de livro ou livros inteiros e vai ter que ler e tirar aquilo você também. Inclusive, se você tá na faculdade e não faz esse tipo de estudo mais complexo, mas só fica anotando o que diz o professor para tentar lembrar aquilo na hora da prova, você não tá estudando, você só tá terminando a faculdade. Agora, se você já tá depois da fase escolar, que foi o meu caso, meu querido, eu tenho uma péssima notícia para você. A coisa vai ser feia. A coisa vai ser muito feia porque você vai ter que
resgatar conteúdos que você viu na escola. Isso serve para quem está também em período escolar. O vídeo ainda não acabou, fica por aí. Eu tive que aprender português tudo de novo com isso aqui. Eu tive que aprender português tudo de novo. Eu tenho uma gramática em casa, que hoje eu uso mais como consulta, mas eu parei para simplesmente ler ela do começo ao fim. Poxa, Zé, você lê uma gramática? É eficiente isso? Não, não é. Não recomendo. O que eu recomendo é, você pegue as suas dificuldades em português, principalmente quando você for para o mercado de trabalho, talvez você vai ter que redigir um documento, fazer alguma coisa do gênero. Esse tipo de material pode te ajudar. Entenda isso. Existe uma lógica por trás do estudo. Não é regrinha, não é macete. Existe uma lógica que uma vez que você domina a lógica, se mudar a cor do capim, você não morre de fome, você consegue resolver, porque você tem a lógica da regra. Não é só uma regra arbitrária que, se tiver assim, eu faço assado. Não. Se você cair nesse erro, você não está estudando, você está decorando uma regra. Não que o estudo não seja uma decoreba, de certa forma, mas você consegue montar a estrutura lógica que vai levar você a entender. Inclusive, voltando aqui à questão da fórmula de Bhaskara, quem passa pelas faculdades de engenharia sofre com a matéria de cálculo, porque a matéria de cálculo, ela pressupõe que você compreenda todos os aspectos da matemática básica. Teorema de Pitágoras, fórmula de Bhaskara. Porque quando você sabe a lógica do teorema de Pitágoras, a lógica da fórmula de Bhaskara, quando você cai em uma outra situação totalmente maluca, você percebe que ao aplicar a lógica matemática ao problema, você aprende a resolver ele. Não com a fórmula arbitrária que, toda vez que aparecer isso, você resolve assim. Não é isso. Bom, e no fim das contas, o que move você a aprender a gostar de conhecer, a gostar de aprender, de fato, é uma fagulha de desejo por alguma coisa que você goste. A partir daquilo ali, você vai para outras camadas que, uma vez satisfeito aquele desejo, você vai criar outro que vai te levar a outro e aí desencadeia uma série de desejos por conhecimento que te levam a um lugar extremamente diferente. Bom, e o meu recado final é que mesmo você estudando sozinho, você adquirindo gosto pelo conhecimento, saiba que você não faz isso de fato sozinho. Se não fosse Carlos Nogueira escrevendo esse livro, eu não teria aprendido gramática da forma como eu aprendi. Se não fosse Heródoto, eu não teria aprendido sobre a história grega. Se não fosse Homero, Hesíodo, Aristóteles, Sócrates, eu não teria aprendido nada. Então entenda, você não aprende nada sozinho. Você pega conhecimento de outros grandes mestres que deixaram aquele conteúdo para a posteridade, para que outras pessoas pudessem aprender com o seu conteúdo. Então, mais uma vez, eu vou reforçar aqui, busquem o que é do seu interesse e destrinche aquele conteúdo até você entender e dominar aquele tema. E você vai aprender o que é gostar de conhecer. E você vai ver que aquele tema vai te levar para outro caminho. Busque conhecimento. E aqui, mais uma vez, a seção de comentários está aberta para qualquer tipo de indicação. Eu tenho indicação de obras literárias que eu vou deixar aqui, que é o que eu gosto de trabalhar, é o que eu gosto de ler. Recomendo que vocês leiam. Os links de afiliados estão aqui embaixo para vocês comprarem e ajudarem o canal. Mas não só isso, tem o link aí do domínio público, tem links aí de canais gratuitos, onde vocês conseguem algumas obras sem precisar gastar dinheiro. Eu sei que livro é muito caro, eu sei que obra de arte é inacessível praticamente, mas aí tem alguns links em que você pode apreciar esse tipo de material de uma forma gratuita ou muito barata. E se você quiser ajudar o canal, tá tudo aí. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês assistam os meus outros vídeos que eu falo a respeito de arte e alta cultura. Até a próxima e fui!